Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais um dia, graças a Deus, temos a oportunidade de nos encontrar aqui para mergulharmos no mistério da palavra do Senhor. Essa palavra que tem o poder de penetrar o mais íntimo do nosso coração e fazer uma verdadeira revolução, transformar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir e o nosso jeito de agir. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje. Marcos capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. Marcos capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Os discípulos, eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome, uma destas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus está em uma aula particular com os discípulos. Veja que tem momento que Jesus quer falar e fala para as multidões. Mas existem alguns momentos privados, alguns momentos mais pessoais, mais íntimos, que Jesus quer ensinar diretamente aos seus discípulos. Porque eles precisavam aprender. Ele tinha o prazer, a alegria de ensinar, mas os discípulos precisavam aprender. E ali no caminho, ou seja, a vida vai acontecendo, não dá para a gente parar a nossa vida para resolver os nossos problemas e para poder aprender a ser discípulo. Não. A gente vai no dia a dia, no cotidiano, nos acontecimentos, nos fatos, a gente vai se tornando discípulos. E hoje Jesus fala sobre algo muito importante, que é a consciência de que nós precisamos seguir os passos do Mestre, que nós precisamos nos fazer como ele. Discípulo precisa aprender com o Mestre. E Jesus, no caminho, fez um anúncio da sua paixão. Eu vou a Jerusalém, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser humilhado, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Os discípulos não compreenderam isso porque a mentalidade dos discípulos era que o Messias iria vir para acabar com o Império Romano, para estabelecer um reino, mas um reino terreno. E Jesus vem e faz uma verdadeira revolução nessa compreensão de messianismo que os discípulos tinham, que os discípulos alimentavam. Lembra que Pedro pegou Jesus pelo braço e disse: Vem cá, que história é essa? Não, pare dessa história de que vai sofrer, de que vai ser preso, de que vai morrer. Não, o Senhor é o nosso mestre. Faça valer o que a gente está pensando. E Jesus então chama Pedro de Satanás. Chama Pedro de Satanás. Porque Pedro estava dentro da lógica mundana. Pedro estava pensando de um jeito meramente humano. E hoje os discípulos não compreenderam, porque Jesus estava falando que iria para Jerusalém, iria sofrer, iria morrer. E os discípulos estavam conversando o quê? Qual era a pauta da conversa? Quem é o queridinho entre nós?
quem é o preferido, quem é o favorito, quem se destaca mais, quem é mais inteligente, quem faz mais coisas aqui. E Jesus, ele trata de dizer para nós, dentre vocês, não pode ser assim. Essa é uma lógica pagã, essa é uma lógica mundana, essa é uma lógica de quem não tem fé, de quem não segue a mim. A minha lógica, veja, é a do lava-pés. É quem quer ser o último, é quem serve os outros. É aquilo que Jesus fez na última ceia. O poder que a gente tem é o poder do avental, é o poder da jarra, da bacia, de se inclinar para poder servir os outros, para poder amar os outros. E não ficar pensando em benefícios próprios, em autorreferencialidade. E hoje Jesus coloca uma criança como exemplo. Por que uma criança? Porque uma criança é simples. Uma criança, ela consegue ser feliz com pouca coisa. Ela depende do pai, da mãe, como nós precisamos depender de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entrar na lógica do Mestre. Nós precisamos aprender os ensinamentos do nosso Mestre, porque senão seremos qualquer outra coisa, menos discípulos de Jesus. Então, na lógica de Jesus, grande é quem se faz pequeno. Maior é aquele que serve. Essa é a lógica de Cristo. Quem é o melhor discípulo? Aquele que ama mais, aquele que serve mais. Que nós possamos aprender, entrar nessa lógica do Mestre e sermos verdadeiros e autênticos discípulos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.